Capítulo 12. Me arrumando para a morte. Eu me senti deprimida. Se eu não quisesse ir à cerimônia, então terei que falar não para o Duque, Derek. Mas se eu fizer isso, há o risco de sua taxa de interesse diminuir. Eu teria tentado jogar se fosse Renaud. Deixei escapar um suspiro, pensando na taxa de interesse de Renaud que acabou de subir de um negativo. Eu já estava ocupada o suficiente, mesmo tentando mantê-lo em 0%. Eu nem deveria pensar em arriscar jogando contra Derek. Senhora, você está bem? Você ficou pálida. Emily perguntou cautelosamente, vislumbrando minha expressão facial séria. Saia do quarto. Tenho algo em que pensar. Fiz um gesto com a mão, parecendo irritada. Soltei um suspiro assim que ela saiu do quarto. Ah, eu vou morrer quando eu não for, e eu vou morrer quando eu for quão louco é este jogo. Comecei a sentir falta dos meus dias celestiais durante o meu tempo limite. Vai ficar tudo bem se eu evitá-lo o melhor que puder, certo? Eu pensei em como a história fluiu. Mas não havia muito o que lembrar. Encontre o príncipe coroado no labirinto do jardim do palácio e morra antes que uma conversa adequada comece. De novo e de novo. Não estou exagerando quando digo que tive que pressionar o botão de reset a cada 5 segundos. Acho que não comparecer dizendo que estou doente seria o melhor. Ah! Foi então que uma ideia inteligente surgiu em minha mente. Devo tentar morrer? Não é uma má ideia quando você pensa sobre isso. Quer dizer, ninguém sabe. Eu posso ser capaz de voltar ao meu mundo se eu morrer neste mundo. O que o sistema fará quando o jogador chegar ao game over? Desistir rápido seria melhor do que tentar chegar ao final do jogo com um dos personagens em quem não tenho esperanças. Além disso, este jogo tem o botão de reset. Até soa angelical. Botão de reset. Claro, não há botão voltar ou outros ícones visíveis, mesmo que na tela do telefone ao jogar o jogo. A única coisa que pude ver no momento é o gráfico quadrado com as opções. Mas não existiria um botão de reset quando o sistema, opções ligado e desligado, existe. Por que não pensei nisso antes? Enquanto houver um botão de reset, é melhor eu levar tudo cara a cara. Incrível. Vamos ver o príncipe coroado e morrer. Eu estava meio morta por acordar mais cedo do que o normal e fazer todos os tratamentos. Tomei um banho em uma banheira de água misturada com leite e extrato de fragrância, depois fiz algumas massagens e fiz uma máscara facial e corporal. Essas etapas chatas foram repetidas várias vezes. Eu estava meio morta quando saí do banheiro e estava sentado na mesa de maquiagem. No entanto, isso não era tudo. Senhora, e esse vestido? Isso foi comprado da última vez e não foi usado uma vez, então é novo. Que tal esse brinco? Isso deve combinar bem com o vestido. Acho que amarrar metade do cabelo seria melhor do que amarrar todo. O que você acha? Como você quer sua maquiagem? Eles continuaram perguntando, me segurando. Eles realmente odeiam Penélope. Eles estavam mais animados do que eu. Levantei a cabeça e olhei no espelho. Parecia que todos os tratamentos que recebi esta manhã funcionaram porque meu rosto estava brilhando ainda mais do que o normal. Nós iremos. Certamente seria divertido decorar um rosto assim. Eu balancei a cabeça, entendendo por que eles reagem assim, e falei: pegue esse vestido de volta e traga aquele que cobre todo o meu pescoço. Vou usar a menor quantidade de acessórios que deveria usar e ter calma em todos os outros também. E? As empregadas pularam em choque com minhas palavras, então acrescentaram: mas senhora, é uma festa. Aquela no Palácio Real naquele. As palavras também pareciam perguntar: você não precisa se vestir mais bonita que os outros. O vestido rosa avermelhado que deixaria bem visível meu decote que as empregadas trouxeram, certamente combinaria bem com o cabelo rosa carmesim de Penélope. E os acessórios que pareciam um conjunto com o vestido complementavam a esplêndida beleza de Penélope. Mas eu não iria ao palácio para exibir a beleza como um pavão faria. Mas então eu não poderia dizer que eu estava indo para lá para morrer, então eu apenas balbuciava coisas como Penélope faria. Você não precisa se esforçar muito. Apenas faça o que eu digo. As empregadas não conseguiram me convencer por mais tempo depois de ouvir meu tom de voz frio enquanto caminhavam em direção ao vestiário com um rosto triste. Os 3 vestidos que as empregadas trouxeram depois foram todos decorados com calma ao contrário do último vestido. O vestido que escolhi foi o vestido de noite verde escuro. Cobria minha clavícula e era da cor verde escura que não saltava muito. Usei o vestido e forcei as empregadas a fazer minha maquiagem o mais leve possível. Eu usava pequenos brincos cor de esmeralda que lembravam os olhos de Penélope. Após a reforma, olhei no espelho e vi uma garota tão virtuosa que pensei que estava indo para a igreja orar em vez de ir a uma festa chique. Isso seria o suficiente para ser quase invisível. Ao contrário de mim, cujo rosto estava brilhante de satisfação, as expressões das empregadas eram todas sombrias. Somente Emily fica e o resto pode sair agora.
Ordenei que fossem embora, depois pedi mais uma coisa à minha criada pessoal. Emily, você poderia preparar as luvas que são da mesma cor do vestido? Senhora, você vai usar as luvas também. Se eu fizer isso, então seria perfeito. Emily se mexeu como se quisesse me impedir disso também. E daí? Não posso mostrar isso para todo mundo. Eu disse, mostrando as marcas de agulha na minha mão. As marcas da agulha eram fracas e agora quase não eram visíveis. No entanto, sempre pode haver alguns nobres com visão aguçada para perceber isso. O rosto de Emily ficou pálido assim que mostrei a ela. Apresse-se e traga-o. Ah, tudo bem. Eu estalei a língua, observando-a sair em pânico. Houve momentos em que ela ficou um pouco hesitante depois de tratá-la um pouco bem esses dias. Havia a necessidade de fazê-la ficar nervosa ao me encarar. Mais tarde, a preparação foi feita comigo colocando as luvas. Derek me examinou da cabeça aos pés, e fez uma cara que parecia dizer: isso é raro. Parece que você se tornou mais humana nos últimos dias de seu tempo limite. Foi nosso primeiro encontro em dias, mas sua atitude em relação a Penélope ainda permaneceu a mesma. No entanto, não tive tempo para ficar chateada com isso. Foi por causa da barra brilhante sobre sua cabeça. Interesse 5%. O que? Quando subiu? Seu interesse por mim aumentou sem que eu soubesse. 5% nisso. Fiquei um pouco pasmo. Se o interesse dele por mim aumenta quando ele não me vê, o quanto ele odeia Penélope. Se eu soubesse disso antes, teria falado com ele para não ficar doente. Comecei a me arrepender da minha decisão. Mas era tarde demais. A carruagem elegante com o símbolo de Eckhart estava parada em frente à entrada principal. Curvei-me ligeiramente como uma saudação, então estendi minha mão para o guarda-costas que estava próximo. Era porque a carruagem era mais alta do que eu pensava. Eu não podia ver o que Derek estava fazendo desde que eu estava ocupada levantando meu vestido para entrar na carruagem. Foi quando eu subi na carruagem com sucesso e me virei para olhar para Derek. Ele tinha a mão estendida para a frente, olhando para mim com uma cara dura. O que há com ele? Inclinei a cabeça em confusão com o que ele estava fazendo. Mas precisávamos nos apressar e começar a ir se quiséssemos estar na cerimônia a tempo. Não havia como ele andar na mesma carruagem que eu estava, então esperei a porta da carruagem fechar. Mas então, Derek, que estava congelado no lugar, entrou na carruagem. O quê? O que está acontecendo? Por que ele está subindo aqui? Vasculhei minhas memórias para ver se fiz algo de errado. No entanto, nada me veio à cabeça. Era óbvio porque nos encontramos hoje agora e apenas dissemos olá. Enquanto eu fazia isso, Derek sentou-se no banco do lado oposto de onde eu estava sentado. Você está andando comigo? Suas sobrancelhas se enrugaram com o meu questionamento. Você tem um problema com isso? Não. Não é isso. O que você tem? Você nunca fez nada assim antes. Eu balancei minha cabeça, certificando-me de não dizer isso em voz alta. Mas mesmo que eu tenha dito isso, seu vinco não deixou seu rosto. Se você tem um problema, você anda na outra carruagem. Ele disse com um tom frio. Dei uma olhada pela janela da carruagem, pensando em fazer o que ele sugeriu. No entanto, ele já fechou a porta da carruagem enquanto estava entrando, então ficaria engraçado se eu abrisse novamente e saísse. Eu não gosto disso. Olhei de volta para Derek e forcei as palavras sem entusiasmo de mim. Eu gosto disso. E então eu cuidadosamente vislumbrei Derek para ver sua reação. Ele, que me encarou por um momento, virou a cabeça para o lado. Quero dizer, se você não gosta tanto disso, por que você está tornando isso estranho e desconfortável para nós dois? Esta é uma nova maneira de irritar Penélope? Fiquei pasma com sua figura deixando escapar toda a aura fria. Mas isso logo mudou quando dei uma olhada acima de sua cabeça. Interesse 6%. Subiu 1%. Eu estava olhando para ele com os olhos arregalados quando a carruagem começou a se mover. Sim. O que poderia acontecer na carruagem? Eu tinha todo o interesse de 6% comigo. Não haveria caso que fizesse essa queda de 6% em tão pouco tempo na carruagem. Lembrando as palavras "se você não pode evitar, aproveite", decidi aceitar isso como uma coisa boa. No entanto, logo após a partida, me arrependi de andar na mesma carruagem com Derek. É sufocante. Me salve. Pareceu uma eternidade até que finalmente chegamos ao palácio. Foi apenas um momento de tempo em que eu pude apenas observar o homem frio e bonito sentado com os braços e pernas cruzados. Na carruagem silenciosa existia apenas o silêncio que me fez super autoconsciente até mesmo para respirar corretamente. Decidi tentar abrir a janela quando não aguentava mais, mas Derek olhou para mim assim que comecei a me mover, então não pude fazer nada. Quando eu vacilava um pouco depois disso, ele abria os olhos fechados abruptamente e me encarava. Ah, por que você está me olhando assim? Eu suei, vislumbrando interesse 6%, de vez em quando.
Eu gritei de alegria mentalmente quando a carruagem parou no palácio. Eu poderia finalmente escapar desta carruagem da morte. Vou me apressar e sair, depois tomar um pouco de ar fresco. Clique. Mas antes que isso acontecesse, Derek se levantou tão de repente assim que a carruagem parou. Depois, ele abria a porta na minha frente e saía. Então, Peggy,